Olá, sobrevivencialistas! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise SWOT, ou em português, análise FFOA. Esta análise vem do contexto empresarial, mas o mais importante é que ela se adequa perfeitamente à conduta sobrevivencialista. É uma análise que vai permitir que você tenha uma noção real de como estão as suas preparações e também o quanto elas se adequam à realidade onde você está inserido. Devo dizer que este vídeo é uma continuação daquele que nós fizemos anteriormente de como fazer uma avaliação de risco, tá? Se você não assistiu aquele vídeo, eu vou colocar o link aqui para que você possa ver. E este vídeo em especial eu vou estar fazendo a partir da tela do computador mesmo, para deixar ele mais resumido e mais claro para que o assunto não fique muito maçante, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que é essa tal de análise SWOT ou FFOA? Inicialmente, é uma análise que ela tende a avaliar os ambientes externos e internos relacionados ao sobrevivente. Tá? O ambiente interno relata basicamente ao sobrevivencialista e os seus recursos, e os externos ao que ele tem na sua localidade. Vamos falar um pouquinho das siglas que significam FFOA. Primeiro, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nesse momento eu peço que se vocês forem fazer essa avaliação, peguem um papel e uma caneta e vão listando de forma bem honesta, tá? Cada um dos itens que a gente vai passar por aqui. É importante que vocês escrevam, porque quando é só em pensamento, não fica muito bacana, você acaba perdendo alguma coisa, tá bom? Então vamos ao esquema que eu acabei encontrando, que vai facilitar bastante esse processo. Aqui nós temos um esqueminha que eu encontrei na Wikipédia, inclusive, muito bom. Me surpreendi com a qualidade dele, mas vamos em frente. Nós temos aqui 4 quadrantes, escrito forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No lado esquerdo, nós temos ali escrito em vertical ambiente interno, ou seja, forças e fraquezas do sobrevivencialista, e ambiente externo, oportunidades e ameaças da localidade onde ele está. Lembrando que os quadrantes brancos ajudam a sobrevivência e os pretos atrapalham a sobrevivência. Agora que você já tem o diagrama, que você vai fazer exatamente assim lá no papel, eu vou falar um pouquinho de cada uma dos quadrantes e explicar como vocês vão avaliar cada um deles, tá bom? Vamos então às forças. A força é basicamente o lugar onde você vai começar e vai pensar em tudo o que você tem no seu inventário. Resumindo, tudo mesmo, ou seja, desde o seu estoque de comida, seu conhecimento acumulado em livros ou também em habilidades práticas que você possui hoje. Nisso vai entrar tudo que você tem como um ponto que pode te ajudar numa sobrevivência, tá bom? Por que fazer essa análise? Porque depois que você fazer ela, você vai ter uma média de como você está e quais são as capacidades que você tem para descobrir quais são os pontos que você vai conseguir trabalhar em um cenário de crise. Tá? É importante também fazer essa análise porque você vai ter uma boa ideia de quais são as forças que você tinha e nem tinha ideia de que realmente as tinha. Tá bom? Então as perguntas que você vai fazer para avaliar esse quesito são as seguintes. Quais equipamentos, instrumentos e ferramentas de sobrevivência você atualmente possui? Ou seja, não é aquilo que você quer comprar, que está chegando do eBay, que está chegando do Mercado Livre. É aquilo que você tem hoje na sua casa, que pode efetivamente ajudar no processo de sobrevivência, que é só para isso que você tem. Quais outros itens você tem em sua casa que podem ser usados durante uma situação de crise? Por exemplo, cobertores, comida, ferramentas, qualquer tipo de utensílio que vai facilitar a sua sobrevivência e que não é um item exatamente dedicado para isso. Quais habilidades você tem que podem ser úteis em uma situação de crise? Ou seja, você já tem algum curso, algum treinamento que vai facilitar? Lista tudo isso no papel, coloca lá o que você vai conseguir tendo como habilidade que vai te ajudar num processo de sobrevivência. Quais recursos você tem na sua área que podem ser usados em uma situação de sobrevivência? Vamos dizer aí de recursos naturais, como rios, lagos, fauna, flora em geral, ou até recursos urbanos, como um mercado, como um hospital, coisas que vão poder te ajudar em um momento que você precisar desses recursos, tá bom? Por último, faz uma lista de todos os itens que você sente que são as suas forças gerais do cotidiano, certo? E determine se elas vão ser úteis em um cenário de crise, ou seja, o que você sabe fazer diariamente, o que você faz no dia a dia que pode te auxiliar num processo de sobrevivência, quais são as habilidades que você desenvolveu no dia a dia que vão facilitar que você sobreviva num cenário de crise.
É neste momento que você vai determinar quais são os seus grandes pontos positivos, tá? Vamos então para as fraquezas, que é o lado oposto. Aqui você vai ter que ser muito honesto consigo mesmo e também é o local onde você vai tirar maior lucro de todo esse exercício, porque você vai verificar quais são as suas fraquezas e como você vai poder melhorar elas ou contornar elas, tá bom? É muito importante que você faça isso com muita honestidade e muito realismo. Para você ter uma facilidade para avaliar esse quesito, existem algumas perguntas, das quais são: quais habilidades você precisa melhorar? Ou seja, o que é que está faltando para você no sentido de que você ainda não está muito seguro na hora de executar? O que você tem que fazer para melhorar essas habilidades? Existem habilidades de sobrevivência que você nunca praticou? Por exemplo, fogo primitivo. Você sabe que existe a habilidade de fazer isso, mas você nunca pegou e fez isso em mãos. Então anota na lista ali, por exemplo, que você não sabe fazer. Coloca ali que você precisa melhorar essa habilidade ou praticar essa habilidade pelo menos algumas vezes para dominar ela. Há algo em sua localidade que pode ser considerado como fraqueza? Por exemplo, falta de recursos naturais, como falta de água, falta de alguma coisa, ou um local difícil de defender, por exemplo, se você estiver em um grande centro urbano, em um apartamento, como que vai ser a sua defesa? Tudo isso você vai ter que avaliar de uma maneira bastante honesta, tá? Para que você consiga chegar a um resultado adequado. Você tem problemas médicos ou alguma deficiência? Por quê? Porque se você toma medicamentos controlados ou se você tem alguma incapacidade, seja física, qualquer coisa, você vai ter que pensar em como contornar essa incapacidade, tá bom? Quais outras coisas que você não tem e que podem se tornar um problema durante uma crise? Por exemplo, falamos aí de estoque de comida, de armamentos, você tem tudo isso, mas você, por exemplo, não tem produtos de higiene. Isso pode fazer com que você adoeça e possa ser uma ameaça à sua vida. Então, é uma coisa que você pode pensar como um item que você não tem, por exemplo. Mas aí entram habilidades e entram produtos materiais, tá? Isso vai de acordo com a sua análise. Agora vamos falar um pouquinho das oportunidades, que é a questão externa, tá bom? As oportunidades são basicamente tudo aquilo que pode te oferecer como vantagem agora ou depois de um cenário de crise na localidade onde você está, seja bairro ou cidade, tá bom? Você vai fazer uma lista com todas elas, pensando em quais vão trazer realmente uma vantagem para você num cenário de sobrevivência. Vamos às perguntas então que podem te ajudar nesse processo. Que recursos e oportunidades você pode explorar na sua região se uma crise acontecer? Voltando então novamente à questão do que nós avaliamos anteriormente, ou seja, tem recursos naturais, tem fauna, tem flora, tem mercado, tem hospital, tem posto policial, o que tem aí na sua volta que você vai poder tirar algum tipo de recurso se caso for necessário? Existem oportunidades que você pode tomar vantagem agora, algum curso, livros, sites ou outros meios de aprendizagem. Por exemplo, temos aí cursos de socorrista, de sobrevivência, de bushcraft, todos esses cursos que você vai listar para ter uma melhor noção de quais são as oportunidades. Você tem uma rede de pessoas que podem te ajudar? Por exemplo, você tem um amigo sobrevivencialista que vai poder te ajudar em um cenário de crise? Ou ainda assim, por exemplo, um familiar que tem uma habilidade, um familiar que é médico, por exemplo, que vai poder te ajudar no seu abrigo? Então você tem que pensar em se conectar com ele para trazer ele para o seu abrigo se uma crise acontecer e utilizar das habilidades dele para que vocês possam sobreviver juntos. Tá? É muito importante que você avalie se você realmente tem uma conexão, uma rede com outras pessoas. Vamos para as ameaças agora. As ameaças, elas basicamente vão te preparar para que você tenha uma ideia realista do que pode acontecer de ruim na sua localidade, tá bom? Isso você já fez na análise de risco no vídeo anterior que nós tivemos, mas é uma forma simples também de fazer aqui. Fazendo essa análise, você vai saber exatamente para o que você está se preparando e como você vai se preparar, também melhorando aqueles pontos que você já começou a trabalhar, tá? Então as perguntas são: quais ameaças são as mais prováveis de ocorrerem na sua região? Sejam desastres naturais, econômicos, sociais, políticos, quaisquer que sejam as ameaças, tá? Você vai listar ali em nível de probabilidade de acontecimento. Quais obstáculos você vai encontrar? Ou seja, tudo aquilo que se pôr no teu caminho para que você continue vivo, para que a sua família continue viva, você vai listar aí. Seja, por exemplo, um problema que você esteja no trabalho e a crise aconteça, você tenha que chegar até sua casa, isso é um obstáculo. Qualquer tipo de obstáculo que você imaginar, você coloca aqui nessa lista.
Quais são os perigos imediatos da sua região? Você vai observar, por exemplo, se sua região é propensa a inundações, você vai colocar isso na lista. Se você mora numa região propensa à seca, também é uma ameaça. Se você mora perto, por exemplo, de Angra dos Reis, lá perto das usinas nucleares, também é uma possibilidade de ameaça. Então, tudo isso você vai ter que pensar muito bem acerca da localidade onde você está, o que ela pode fazer para causar uma crise. Quem é a maior ameaça na sua vizinhança? Essa parte é muito importante. Você vai determinar quais são as gangues que existem na sua vizinhança, quais são os criminosos que estão por aí, quais são os vizinhos agressivos, porque em um cenário de crise, você vai ter que avaliar quais dessas pessoas podem acabar causando um certo estrago, saindo para atividade de saques, fazendo atividades de violência, de vandalismo, em um cenário de crise. Então você vai ter que ter identificado elas agora, para que você tenha como se proteger contra elas, caso alguma coisa aconteça. Bom, agora você olha novamente suas fraquezas, tá? Alguma delas pode te ameaçar severamente, ou seja, por exemplo, voltamos ao exemplo da falta de higiene lá. Se você esqueceu de comprar produtos de higiene, você pode adoecer e morrer, certo? Então isso é uma coisa muito interessante que você vai ter que avaliar e que é uma real ameaça. Então, dá uma analisada nas suas fraquezas. Ok, fez tudo isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é correlacionar todos esses dados que você tem aí na sua folha em frente a você. Você vai observar que, por exemplo, algumas forças conseguem superar algumas ameaças ainda não estão sendo superadas. Você vai observar também que algumas oportunidades conseguem suportar algumas fraquezas suas e assim consequentemente. Fazendo isso, você vai ter então uma ideia do que você vai fazer com tudo isso que você descobriu. Você vai então planejar o que você vai fazer para sanar as suas fraquezas e tentar evitar as ameaças. Você vai planejar algo a longo prazo para que suas preparações estejam mais adequadas para o contexto onde você está, certo? Não adianta nada fazer uma avaliação e não partir para ação, senão nada vai mudar e você vai continuar vulnerável a tudo aquilo que você descobriu ali. No mais, eu acho que é isso. É uma avaliação simples de ser feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um gostei aí, clica no botão pra gente, se inscreve no nosso canal. Se não gostou, também clique em não gostei. Dê uma sugestão de como a gente pode mudar isso. Caso tenha alguma dúvida, coloque nos comentários aqui abaixo ou no próprio blog. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.